Olá, amigos! Tudo bem com vocês? Eu sou o Rafael Simões e estou chegando para mais um SEO Happy Hour, o melhor e mais completo podcast sobre SEO do Brasil. E hoje nós vamos bater um papo sobre o SGE do Google, que ainda não tem data de lançamento. E tem também duas novidades em recursos do Google, uma para viagens e outra para compras. Nos temas principais, eu falo sobre a opinião do John Mueller lá do Google, que diz que focar demais em backlinks pode ser perda de tempo. Além disso, eu trouxe um checklist de SEO on-page para 2024. Dicas para identificar o culpado do tráfego baixo do seu site e, para fechar, como combinar SEO e CRO para obter melhores resultados no marketing. Se você curte o SEO Happy Hour, lembre-se de compartilhar com seus colegas para ajudar o nosso podcast a crescer. Nós também temos uma newsletter semanal com todos os temas aqui do podcast, para quem prefere ler do que ouvir. E se você tem dúvidas sobre SEO ou quer contratar a gente para uma consultoria, manda um e-mail para contato@seohappyhour.com ou preencha o formulário de interesse aqui na descrição desse episódio que eu bato um papo contigo. Mas a gente tá com poucas vagas para consultoria, hein? Então seja rápido. Mas sem mais delongas, vamos ao que interessa. Gente, e o SGE do Google que até hoje ainda não tem data de lançamento, hein? Existem especulações de que ele vai ser lançado durante o Google I/O em maio, porém nada confirmado. Inclusive, é provável que no começo o SGE não seja aplicado em consulta com anúncios. O Google começou a testar a função com um pequeno grupo de pessoas nos Estados Unidos, mas ainda não anunciou quando estará disponível para todos. Os anunciantes estão preocupados com a possibilidade do SGE diminuir os cliques e conversões dos anúncios, enquanto produtores de conteúdo temem perder tráfego orgânico do Google e ter seu conteúdo usado pela AI sem benefícios financeiros. Porém, a Big Tech disse que prioriza abordagens que direcionam tráfego valioso para os editores, mas a eficácia do SGE ainda é incerta. Então vamos ficar atento aos próximos capítulos. Eu não acredito que esse recurso vai ser lançado de forma global para todo mundo, em todos os países. Muito provavelmente vai começar lá pelos Estados Unidos, igual geralmente acontece. E aí, com isso, a gente vai ter uma impressão, vai ter um cheirinho do impacto que o SGE vai ter aqui no Brasil quando chegar aqui também. Então fiquem de olho no nosso podcast, na nossa newsletter, para não perder essa informação, beleza? O Google Shopping lançou 4 novas ferramentas para personalizar a experiência de compra de vestuários, sapatos e acessórios. A primeira são as avaliações de estilos, que permite personalizar o seu resultado com curtidas e dislikes. O segundo são as marcas favoritas, que é a função para encontrar produtos de suas marcas favoritas em um só lugar. O terceiro é a geração de imagens de produtos com AI, que ajuda a encontrar o produto ideal a partir da sua descrição. E o quarto é prova virtual de produtos, para experimentar roupas virtualmente antes de comprar. Essas ferramentas visam facilitar a busca por produtos específicos em um catálogo numeroso e aumentar a probabilidade de compra. Por enquanto, as novidades estão disponíveis apenas nos Estados Unidos e ainda não há informações sobre a aplicação em outros países ou categorias. Nas fontes desse episódio tem o link para a matéria no nosso site sobre o tema. E tem mais novidade. O Google está aprimorando a experiência de viagem com inteligência artificial. As novidades incluem roteiros turísticos personalizados, novas funcionalidades no Google Maps, tradução instantânea e multi-search como guia turístico. As funcionalidades estão em fase experimental e disponível apenas nos Estados Unidos por enquanto. Por aqui, ficamos nos questionando o quanto essas novidades fazem sentido. Se o Google quer que os conteúdos tenham mais experiências pessoais, que sentido faz lançar ferramenta de AI sobre viagem? Afinal de contas, as ferramentas de AI não viajam. Bom, se você quiser saber mais sobre essas novidades, tem matéria lá no nosso site sobre. Aliás, aproveite e siga a gente no LinkedIn para não perder nenhuma notícia no mundo das buscas. Segundo o Google, focar demais em backlinks pode ser perda de tempo. Quem disse isso não foi eu, tá? Foi o John Mueller, especialista em SEO do Google, em uma discussão no Reddit.
O questionamento sobre a discrepância entre os backlinks mostrados por diferentes verificadores de backlinks, especialmente para um site relativamente novo, mas totalmente indexado. Mueller explicou que os verificadores de backlinks não escolhem um site e seus backlinks, mas sim rastreiam a web e criam um mapa das relações de links entre sites. Ele enfatizou que não há uma maneira objetiva de contar links na web, já que cada ferramenta coleta seus próprios dados de rastreamento, resultando em diferenças nos resultados. O especialista destacou que não se deve focar tanto na contagem absoluta de links, pois os mecanismos de busca podem descobrir páginas da web de outras formas, como por meio de sitemaps. Ele também sugeriu que há coisas mais importantes para os sites hoje em dia, e que se concentrar excessivamente em links frequentemente resulta em desperdício de tempo em atividades que não melhoram o site como um todo. Essa posição do Google reflete uma mudança recente em sua abordagem, indicando que os links são menos importantes do que costumavam ser. Nos últimos 6 meses, a empresa tem sinalizado que os links têm menos importância, inclusive alterando a sua documentação para remover a palavra importante em uma frase sobre links como fator de classificação. Então aqui, gente, o que eu vejo é que conforme o Google fica mais inteligente na parte de compreensão da web, de conteúdo textual e etc., ele fica menos dependente do link. Então a ideia que eu vejo acontecer é cada vez o Google tirando menos o pé do acelerador no quesito links para focar em outras métricas que são menos manipuláveis. Porque o link, se você tem uma boa assessoria de imprensa, se você tem uma agência criando links para você, isso está sendo literalmente criado, né? Então está sendo manipulado, está sendo inflado de uma forma que não é natural. Enquanto outros fatores é mais difícil de fazer isso. Então acho que pro bem das buscas, eu vejo no futuro cada vez menos os links tendo valor. Eles sempre vão ter a sua parcela de contribuição com os diferentes fatores de ranqueamento que o Google leva em consideração, mas a ideia é que cada vez eles tenham menos força, igual já vem acontecendo ao longo do tempo. Eu sei que a gente já tá em abril, mas ainda cabe um checklist pra gente adotar para esse ano, né? E esse aqui de SEO On-Page do Ahrefs está incrível. Para quem não sabe, SEO On-Page são otimizações feitas dentro da página de um site. O objetivo é melhorar o desempenho das páginas em mecanismos de busca através de mudanças de conteúdo e também de estrutura. E o primeiro item do nosso checklist é ter uma URL curta, descritiva e relevante para o conteúdo da página. Isso contribui para a estratégia de SEO e ajuda na identificação do conteúdo pelos mecanismos de busca. Procure também seguir as regrinhas de evitar palavras repetidas, não incluir datas para que o conteúdo não se torne datado e evitar ser muito específico para flexibilidades futuras. O segundo item é ter tag de título e metadescrições cativantes. Quando o título e descrição do conteúdo são interessantes, as chances de receber cliques nos resultados de busca aumentam. O Google enfatiza que a tag de título são frequentemente o principal elemento que as pessoas consideram ao decidir em qual resultado clicar. O mesmo se aplica às metadescrições, as quais o Google usa frequentemente para fornecer um resumo descritivo do conteúdo da página. Aqui, a dica é expandir o conteúdo da tag de título, fornecendo mais detalhes e contexto sobre a página. Lembre-se de manter tanto as tags de título quanto as de metadescrições curtas e concisas. Se forem muito longas, podem ser cortadas nos resultados de busca, o que prejudica sua eficácia. Nossa dica é usar uma ferramenta que simule a página de resultados para garantir que você está usando o tamanho adequado, visto que o Google calcula esses campos em pixels e não em caracteres, beleza? O terceiro item é título em H1. O Google recomenda utilizar um único H1 por página, especialmente para o título da página. A tag H1 é considerado o título de mais alto nível em uma página e faz sentido usá-la para o título do conteúdo, já que é a maneira mais clara de indicar ao Google e aos visitantes sobre o que se trata aquela página. A maioria dos sistemas de gerenciamento de conteúdo faz isso automaticamente, mas é importante verificar sempre porque dependendo do tema que você usa, as pessoas que criaram ele fizeram cagada lá e as tags estão todas desorganizadas.
No quarto item, a dica é: vá direto ao ponto e rapidamente. Lembra do título e descrição cativante? Pois é, eles prometem algo e você tem que cumprir. Portanto, nada de encher linguiça. As pessoas desejam chegar rapidamente ao ponto principal do conteúdo, então evite enrolações e vá direto ao assunto, entregando ao leitor o que eles procuram logo na primeira frase. Por exemplo, em nosso conteúdo sobre o que é Rich Snippet em SEO, imaginamos que o leitor quer uma definição do que significa Rich Snippet e já respondemos isso no primeiro parágrafo. Aqui é bem importante também entender a intenção de busca. Vamos nos aprofundar mais adiante, mas já para dar um exemplo, se você procura por melhores aspiradores robôs, você quer logo de cara saber o que é um aspirador robô ou ver uma lista ranqueando as melhores opções de mercado? Pense nisso. O quinto item é ter subtítulos descritivos. Os títulos e subtítulos são usados pelo Google para entender melhor o conteúdo de uma página. E quem está dizendo isso não sou eu, tá? É o manda-chuva das buscas lá do Google, John Mueller. Por isso, é importante garantir que os subtítulos do seu conteúdo sejam descritivos. Ao invés de usar como subtítulo algo curto que só quem manja do assunto vai entender, use algo mais explicativo. Outro fator importante é garantir que os seus subtítulos sigam uma hierarquia adequada. Assim, o Google consegue compreender a estrutura do texto e você garante uma boa leitura para o público. O sexto item do nosso checklist é garantir que o conteúdo esteja alinhado com a intenção de busca. A intenção de busca é o que motiva uma pesquisa. E para se classificar bem no Google ou em qualquer outro mecanismo de busca, é essencial que o seu conteúdo responda à intenção de busca de uma palavra-chave. No post do Ahrefs, eles citam uma mudança em layout que eles fizeram para adequar a página melhor à intenção de busca das pessoas. Essa mudança específica garantiu uma melhor posição nos resultados de busca e aumentou os cliques dessa página de 18 mil para mais de 200 mil. E eles não mudaram a informação, só entregaram antes o que as pessoas queriam saber. Bem interessante, né? O sétimo item é abordar o tópico completamente. Cobrir o tópico por completo significa fornecer aos pesquisadores todas as informações que eles desejam saber sobre o assunto. Isso não apenas ajuda a classificar para mais palavras-chave, mas também pode atrair mais tráfego. Para descobrir o que as pessoas estão procurando, é necessário identificar os subtemas comuns entre as páginas mais bem classificadas nos resultados de busca. Existem algumas maneiras de fazer isso. A primeira é a verificação manual das páginas bem classificadas. Então realize uma pesquisa no Google pelo seu tema-alvo e abra algumas das páginas bem classificadas e observe quais são os subtemas comuns entre elas. O segundo é a verificação dos rankings de palavra-chave das páginas bem classificadas. Páginas frequentemente classificam para palavras-chave relacionadas aos subtemas que cobrem. Portanto, verificar as palavras-chave pelas quais essas páginas estão classificando pode revelar subtemas importantes a serem abordados. O terceiro ponto é encontrar subtemas com a ajuda de inteligência artificial. Então, ferramentas como o ChatGPT ou o Gemini do Google podem ajudar vocês a identificar subtemas que estão ausentes no conteúdo atual. Esse, inclusive, é um melhor uso desse tipo de ferramenta do que usar elas para criar o conteúdo em si. E o quarto ponto é uma dica extra minha. Se você tem como falar com a sua audiência, pergunte para eles quais temas eles gostariam de ver sobre aquele assunto. Talvez você descubra coisas que nenhum site está cobrindo atualmente e que é a necessidade do seu público, isso vai tornar o seu conteúdo ainda melhor. Então, abordar os subtemas relevantes pode melhorar significativamente a qualidade e a relevância do seu conteúdo, ajudando ele a classificar para mais palavras-chave e atrair mais tráfego qualificado. No oitavo item, atente-se para a originalidade do conteúdo. O Google valoriza conteúdos únicos e lançou inclusive atualizações como a de conteúdo útil para garantir que os resultados de busca tenham mais conteúdo original. Isso significa que simplesmente cobrir o que as outras páginas bem classificadas cobrem não pode ser suficiente para uma otimização eficaz. É necessário trazer algo novo e valioso para se destacar. Por exemplo, uma postagem sobre experiências pessoais de uma pessoa ao viajar para um determinado lugar é mais interessante do que um conteúdo sobre lugares para visitar que não tem nenhuma visão pessoal. Mesmo que essas postagens contenham informações que podem ser encontradas em outros lugares,
Elas trazem algo novo e valioso para os leitores. O 9º item é demonstre a sua experiência e expertise. Para melhorar o desempenho da sua página nos resultados de busca do Google, é importante demonstrar o tal do EEAT, que é experiência, conhecimento, autoridade e confiança. E temos 2 dicas para isso. Primeiro, use as suas credenciais. Destaque suas credenciais ou de especialistas envolvidos na criação do conteúdo. Inclua informações sobre revisão por profissionais qualificados, como médicos, advogados ou especialistas no assunto abordado. Destaque essas credenciais logo na introdução da página para mostrar que o conteúdo é confiável e de alta qualidade. E segundo, coloque a sua opinião em destaque. Se você tem uma abordagem única ou exclusiva para o assunto, destaque isso. Coloque informações exclusivas, resultados de pesquisas originais ou insights únicos obtidos por meio da sua experiência pessoal ou profissional. Destaque a sua singularidade logo no início da página e transmita sua expertise de forma clara e convincente. E chegamos ao 10º item, que pede uma boa legibilidade. Para garantir que o conteúdo de uma página seja consumido e compartilhado, é essencial que ele seja fácil de ler. A legibilidade é crucial, especialmente considerando que uma parte significativa da população tem baixa capacidade de interpretação textual. Reduzir o nível de leitura pode tornar o conteúdo mais acessível a um público mais amplo. Algumas dicas para melhorar a legibilidade são: 1. Use frases e parágrafos curtos. 2. Use listas com marcadores como bullet points ou listas ordenadas. E 3. Use imagens para complementar o texto. No entanto, é importante lembrar que a necessidade de legibilidade pode variar dependendo do público-alvo e da natureza do conteúdo. Eu sei que é bastante coisa, mas a gente está quase no finalzinho. O 11º item é otimizar a sua página para os snippets em destaque. Os snippets aparecem em destaque nos resultados de busca e são extraídos de páginas bem classificadas. Otimizar o seu conteúdo para aparecer nesses snippets pode resultar em um aumento significativo do tráfego orgânico. Para identificar oportunidades de otimização, é útil usar ferramentas como Ahrefs ou SEMrush para analisar as palavras-chave em que os snippets em destaque estão sendo exibidos para sites concorrentes. Ao perceber padrões, como o uso de palavra-chave no singular em vez do plural, você pode ajustar o seu conteúdo para atender melhor as consultas e aumentar a sua chance de aparecer nos snippets de destaque. Implementar mudanças simples, como adicionar parágrafos relevantes, pode ter ganhos substanciais. O 12º item do nosso checklist são imagens otimizadas. As imagens em que você coloca na sua página podem ser classificadas no Google Imagens, aumentando a sua possibilidade de tráfego. Para isso, você precisa estar atento a 3 pontos de otimização. O primeiro é o nome do arquivo. Para nomear suas imagens, escolha nomes descritivos, se possível com a palavra-chave nela. Não use espaço para o nome das imagens, use traços no lugar de espaço e mantenha, preferencialmente, o nome do arquivo todo em minúsculo, sem nenhum caractere especial. O segundo é o texto alternativo. Ter o texto alternativo nas imagens ajuda não só a deixar o conteúdo mais acessível, como também faz com que os mecanismos de busca entendam sobre o que se trata aquela imagem de forma melhor. E o terceiro ponto é o tamanho das imagens. Imagens compactas são menores e mais fáceis de carregar, evitando lentidão durante a leitura. Usar links internos para outras páginas é o 13º item da nossa lista. A estratégia de incluir links internos em suas páginas é fundamental para ajudar o Google a entender o conteúdo do seu site e aumentar a sua autoridade, o que pode resultar em classificações mais altas nos resultados de pesquisa. Ao publicar uma nova página, é recomendável criar links internos para outras páginas relevantes do seu site. Embora isso não influencie diretamente a classificação da nova página, pode contribuir para melhorar a classificação das páginas vinculadas internamente. Lembre-se também de incluir a página nova como link interno para outras páginas do seu site que citam a palavra-chave em destaque. O penúltimo item da nossa lista é usar links úteis para recursos externos. Incluir links para recursos externos valiosos é uma prática útil para os leitores e pode melhorar a credibilidade do seu conteúdo. Embora não seja um fator direto de classificação nos mecanismos de busca,
Isso pode influenciar diretamente coisas importantes, como ganhar links e compartilhamentos. Lembre-se de escolher bem as fontes que você vai citar, procurando por sites confiáveis que não tragam problemas para os seus leitores. E nada de comprar backlinks, por favor. E por último, é usar dados estruturados relevantes. O esquema markup é uma forma estruturada de marcar o conteúdo em uma página para que os mecanismos de busca possam entender melhor o que está sendo apresentado. Ele não é visto pelos visitantes do site, mas fornece contexto adicional para os mecanismos de pesquisa sobre o conteúdo da página. Usando dados estruturados, o Google pode usar informações da página para apresentar resultados de pesquisa aprimorado, que são o que eles chamam de Rich Snippets. Eles exibem informações adicionais sobre a página diretamente nos resultados de pesquisa, além do título e da descrição, que são os tradicionais. Para decidir quais marcações são relevantes para o seu conteúdo, faça uma pesquisa pela palavra-chave que você deseja ranquear e veja se há algum resultado rico sendo exibido ali. Se houver, tente incluir na sua página também. Por mais que algumas marcações não forneçam resultados diferenciados, muitas vezes ainda é válido usá-las, como é o caso da FAQ, que só aparece nos resultados para alguns tipos específicos de site. Isso porque os dados estruturados ajudam os mecanismos de busca a compreenderem melhor o seu conteúdo e a sua página. Com isso, chegamos no fim do nosso checklist on-page, mas eu garanto que se você aplicar essas técnicas que falamos aqui em suas páginas, muito provavelmente elas vão melhorar suas classificações no Google e também converter melhor. O seu site está perdendo tráfego e você está se perguntando o que está fazendo de errado? Mas e se o problema não for com a sua estratégia? Uma vez que você exclui problemas comuns que geram perda de tráfego, como por exemplo, um conteúdo ruim ou mal otimizado, é hora de olhar para outros possíveis culpados. Hoje eu trouxe aqui para vocês os 3 principais motivos para perda de tráfego que não são culpa sua. Então vem comigo. O motivo 1 é que o Google está roubando o seu tráfego. Às vezes, o Google rouba o tráfego dos sites ao priorizar resultados diferentes nas páginas de pesquisa. Isso pode acontecer de algumas maneiras, como por exemplo, dando destaque para novos concorrentes em ascensão, mostrando mais anúncios na parte superior da página, onde as pessoas costumavam clicar, introduzindo novos recursos na página de resultados, como painéis informativos ou resultados de compra que ocupam espaço e tiram a atenção dos resultados orgânicos, ou alterando o próprio design da página de resultados, tornando os resultados orgânicos menos visíveis, o que pode, consequentemente, reduzir o número de cliques neles. A evolução da página de resultados é um fator significativo que pode influenciar o tráfego de um site. As SERPs estão em constante mudança devido às atualizações de algoritmo do Google. As páginas de resultado estão em constante mudança devido a atualizações de algoritmo do Google, mudanças em preferências dos pesquisadores e tendências de mercado. Essas mudanças podem afetar a visibilidade e o desempenho dos sites nos resultados de pesquisa. A minha dica nesse caso é que você monitore as mudanças no layout e nos recursos das páginas do resultado de pesquisa do Google, para ajudar a identificar se o tráfego está sendo redirecionado para outros destinos. Por exemplo, se o Google priorizar seus próprios recursos, como snippets em destaque, carrosséis de vídeo ou resultados de compra, em detrimento dos links orgânicos para sites externos, isso pode indicar uma redução no tráfego direcionado aos sites. Uma outra boa dica é utilizar ferramentas como o Wayback Machine para comparar a página de resultado atual com versões anteriores e, com isso, identificar mudanças significativas no padrão de resultado e no destaque dado aos links orgânicos versus os recursos do Google. Você também pode monitorar o tráfego do site ao longo do tempo e analisar os padrões de visitantes pode ajudar a identificar se houve quedas significativas no tráfego proveniente do Google. Se o tráfego direto ou de referência não aumentar para compensar a perda de tráfego do Google, isso pode indicar que o Google está retendo mais pessoas em suas próprias plataformas ou recursos. Aqui eu tenho até um exemplo real para compartilhar com vocês. A gente tem um cliente aqui na SEO Happy Hour que vinha caindo cliques em algumas páginas muito específicas deles. E quando a gente foi olhar a posição dessas palavras-chave, elas não tiveram variação de posição, ou seja,
Elas estavam na primeira posição e continuaram na primeira posição, mas a quantidade de cliques que esses termos estavam trazendo reduziu bastante. A gente entrou no modo Sherlock Holmes aqui para tentar descobrir o problema, e o que a gente identificou foi: o Google passou a identificar vários dessas pesquisas como potenciais resultados locais. Então, como um resultado local, o Google passou a entender que a pessoa queria ver algo próximo dela. Então, o que ele fez? Incluiu um recurso do Google Maps acima do resultado orgânico. Então, quando você pesquisava o termo antes, aparecia ali os anúncios tradicionais e aí, logo na primeira posição, o resultado orgânico do nosso cliente. A partir dessa mudança que o Google fez, ele passou a exibir, primeiramente, anúncios. Em segundo lugar, o Google Maps com resultados locais do Google My Business. E aí, o primeiro resultado orgânico continuou sendo o nosso cliente, mas passou a aparecer mais abaixo na página de resultados. Isso acabou resultando em menos cliques para esse cliente, mesmo sem queda de posição. Então é esse tipo de coisa que pode acontecer, que foge totalmente do nosso controle, que pode fazer com que o site tenha menos visibilidade, mesmo não tendo perdido posições, beleza? O motivo número 2 é que o desejo e as necessidades das pessoas mudam. As necessidades e desejo das pessoas podem mudar ao longo do tempo e isso influencia a intenção de busca por trás daquela palavra-chave. Por exemplo, eventos atuais podem alterar temporariamente a intenção de busca por determinada palavra-chave. Se o conteúdo do site não se alinhar com a nova intenção de busca, isso pode resultar em perda de tráfego. No bloco anterior, citamos a intenção de busca e como ela representa a motivação para realizar uma pesquisa. O conteúdo deve sempre responder a essa intenção de busca. Ela pode ser classificada em diferentes categorias, como informativo, que é quando uma pessoa quer saber algo, como por exemplo, como dar nó de gravata. Pode ser transacional, que é quando a pessoa quer fazer uma compra ou uma ação específica, como por exemplo, reservar hotel no Rio de Janeiro. E pode ser navegacional, que aí a pessoa busca um site ou recurso específico, como por exemplo, login do Gmail, entrar no Facebook ou o próprio nome Facebook. Durante uma mudança na intenção de busca, os proprietários de site precisam ajustar a sua estratégia de conteúdo para garantir que o site continue relevante e atrativo, se possível. Isso pode envolver a criação de um novo conteúdo, a atualização do conteúdo que já existe ou a otimização do layout da página para atingir aquele objetivo. Aqui eu também tenho um exemplo real para compartilhar com vocês de como isso acontece, tá? Antes da pandemia acontecer, se você buscasse no Google, por exemplo, melhor exercício para perder barriga, a maioria dos resultados que o Google mostrava naquela época era exercícios para você fazer fora de casa. Então eram posts como, por exemplo, 10 coisas que você pode fazer para perder barriga. E aí esses posts falavam para a pessoa se matricular numa academia, procurar uma nutricionista, ir correr no parque, fazer algum esporte coletivo, coisas do gênero. Quando começou a pandemia, a recomendação era que as pessoas ficassem em casa e evitassem sair, né, pra gente tentar controlar o que estava acontecendo. E aí, durante essa época de pandemia, se você fosse no Google e procurasse a mesma coisa, então, melhores exercícios para perder barriga ou o que fazer para perder barriga, todos os resultados que o Google passou a mostrar durante a pandemia eram coisas como melhores exercícios para perder a barriga em casa. Então eles indicavam você fazer exercícios em casa, ver aqueles canal do YouTube que tem exercício, fazer yoga em casa, coisas que não fizesse com que você saísse de casa. Então isso foi uma mudança do comportamento das pessoas e não necessariamente algo que foi um erro no site desses sites que estavam falando para fazer exercício fora. Então esse tipo de coisa pode acontecer e é bem comum. Uma outra coisa que eu vi acontecer daí mais recentemente, antes de começar a guerra em Israel lá, se você procurasse o termo Israel, ele mostrava informações sobre o país, guia de viagens, etc. Agora, se você procura Israel, a primeira coisa que o Google mostra são notícias, né, o carrossel de notícia do Google News ali, e sites de notícia, porque ele entende que na atual circunstância, se alguém procura sobre Israel, ela quer saber novidades mais fresca possível sobre o que está acontecendo em relação a essa guerra. O mesmo acontece para a Ucrânia, Rússia e etc. Então, esse tipo de coisa muda a necessidade das pessoas de informação e, consequentemente, muda o resultado das buscas.
e isso faz com que seu site tenha menos visibilidade. E o terceiro motivo é que os hábitos de navegação das pessoas estão mudando. Então as pessoas estão cada vez mais diversificando as suas atividades online e recorrendo a diferentes plataformas para atender às suas necessidades. Além do Google, elas recorrem a redes sociais, plataformas de vídeo, fóruns online e assistentes de voz para buscar informações e entretenimento. Logo, as pessoas estão menos dependentes de mecanismo de busca. E obviamente isso pode levar a uma redução no tráfego do site. Para manter e atrair tráfego, os proprietários de site precisam estar atentos às preferências e hábitos de navegação das pessoas. Além disso, é preciso garantir que o conteúdo seja relevante e acessível em diferentes plataformas. As mudanças nos hábitos de navegação exigem uma compreensão profunda das preferências dos usuários e uma adaptação constante das estratégias de conteúdo e marketing para alcançar e engajar o seu público-alvo em diferentes plataformas online. Achou difícil identificar um problema para o seu tráfego baixo? Não tema, a SEO Happy Hour é craque nisso e pode te ajudar. Então entre em contato com a gente e te contamos mais sobre como a nossa consultoria em SEO pode ser ideal para o seu negócio crescer. O formulário de contato, assim como o nosso e-mail e LinkedIn, estão na descrição desse episódio. SEO, que é Search Engine Optimization, e CRO, que é Conversion Rate Optimization, são duas estratégias distintas, porém relacionadas, para melhorar o desempenho de um site. No SEO, o foco está nas práticas para aumentar a visibilidade de um site nos motores de busca, com o objetivo de aumentar o tráfego orgânico. Isso é alcançado por meio de elementos como otimização de palavra-chave, otimizações on-page, etc. Já o CRO é o processo de otimização de um site para aumentar a porcentagem de visitantes que realizam uma ação desejada, como, por exemplo, clicar no botão comprar ou preencher um formulário. Isso é feito por meio de elementos como CTAs, design de página, fluxo de navegação e simplificação do processo de checkout. Embora SEO e CRO se concentrem em áreas diferentes, eles estão interligados e podem trabalhar juntos para promover o crescimento de um negócio. O SEO aumenta a visibilidade do site, atraindo mais tráfego, enquanto o CRO otimiza a experiência dessas pessoas, convertendo elas em ações desejadas. Para alinhar SEO e CRO, a gente trouxe para vocês 9 estratégias para você seguir. Então vem comigo. A primeira delas é: alinhe os objetivos de SEO com os objetivos de CRO. Ao planejar a sua estratégia, é importante que você responda algumas perguntas. A primeira: onde os visitantes orgânicos se encontram no funil de marketing? A segunda: que ações de conversão elas são mais propensas a realizar? A terceira: o conteúdo da página os incentiva a realizar essa ação específica? E o quarto: os elementos de design podem ser adicionados ou modificados para incentivar essa ação sem comprometer o desempenho de SEO da página? Responder a essas perguntas ajuda a evitar conflitos entre SEO e CRO e permite combinar as duas estratégias em uma abordagem de marketing coesa. O segundo ponto é otimizar para a intenção de busca da palavra-chave. É a terceira vez que a gente cita isso já nesse podcast. Então dá para perceber que a intenção de busca é bem importante, né? Só lembrando que a intenção de busca é o que motiva alguém a fazer uma pesquisa. E ela pode ser navegacional, informativa, comercial e transacional. Ao entender a intenção de pesquisa da palavra-chave e otimizar o conteúdo para alinhar-se com essa intenção, os profissionais podem melhorar tanto o SEO quanto o CRO. Isso pode levar a melhores resultados em ambas as estratégias, ao mesmo tempo em que se alcança uma maior eficácia e alinhamento dos objetivos de marketing. O terceiro ponto é criar conteúdo de alta qualidade amigável ao SEO. O conteúdo de alta qualidade tem maior probabilidade de se classificar bem nas páginas de resultado de pesquisa, o que pode levar a mais tráfego e oportunidade de conversão. Alguns indicadores de conteúdo de alta qualidade sugeridos pelo próprio Google são originalidade, detalhamento do tópico, análise criteriosa, fornecimento de valor substancial em comparação a outras páginas da web e ausência de erros ortográficos e gramaticais. Para te ajudar a criar bons conteúdos,
É importante contar com profissionais de SEO que possam criar briefings de conteúdo completos e que te destaquem em meio aos seus concorrentes. Assim, além de garantir conteúdo de alta qualidade, você otimiza o tempo dos redatores da sua equipe. E a SEO Happy Hour pode te ajudar com isso se você precisa de ajuda. O quarto ponto é focar em tags de título e metadescrição. Essa parte é crucial para aumentar os cliques nos resultados de pesquisa orgânicos e incentivar conversões. As tags de título e as metadescrições são os elementos que aparecem nos resultados de pesquisa e fornecem informações sobre o conteúdo da página. Aqui, a dica é incentivar o visitante a clicar na página, então destacando o valor ou a relevância do conteúdo no campo da metadescrição, e também adicionar informações que são atraentes, como por exemplo, desconto, promoção, vantagens e outros elementos para atrair a atenção das pessoas e incentivá-las a ir para sua página. O quinto ponto é utilizar CTAs. O uso de Call to Actions é fundamental para incentivar os visitantes do site a realizar ações específicas que geram conversão. Então siga essas dicas. Use texto grande e legível para garantir que o Call to Action seja facilmente visível e compreensível. Inclua palavras de ação que incentive a agir imediatamente, como por exemplo, reserve, ligue, inscreva-se, clique, compre, entre outras. Utilize uma cor de alto contraste para destacar o botão do CTA, tornando ele mais chamativo e fácil de identificar. Quando apropriado, inclua palavras-chave ou variações de palavra-chave também no texto do CTA para que melhore a relevância do SEO. Posicione o seu CTA preferencialmente acima da dobra da página, ou seja, na parte visível sem a necessidade de rolar para baixo para que ele tenha mais visibilidade. E também adicione elementos interativos aos CTAs, como por exemplo aumentar o tamanho quando passar o mouse por cima ou mudar a cor quando você interagir com ele para torná-lo mais atrativos e convidativos. A sexta dica é aproveite o poder da prova social e dos depoimentos. As avaliações e depoimentos dos clientes são sinais de confiabilidade que podem influenciar as decisões de compra dos consumidores e também são reconhecidos pelo Google como indicadores de qualidade de conteúdo. Uma maneira de aproveitar esse recurso é incentivar os clientes a deixar comentário nas redes sociais ou no Google Maps ou até mesmo no seu site se você tiver essa funcionalidade. Para empresas B2B, usar depoimentos de clientes ajuda a destacar o valor da companhia. Além disso, usar dados estruturados de revisão, as páginas da web ajudam o Google a entender e exibir avaliações nos resultados de pesquisa. À medida que você recebe mais avaliações, é importante gerenciá-las adequadamente. O uso de ferramentas de gerenciamento de avaliações online pode ajudar a acompanhar, responder e analisar comentários em um só lugar, facilitando o gerenciamento da reputação online da sua empresa. A sétima dica é experimente testes AB. O teste AB é uma estratégia que envolve testar duas versões de uma página para determinar qual delas produz melhor resultado. Para realizar um teste AB, é necessário criar duas versões diferentes da página, alterando apenas uma variável em uma delas preferencialmente. Em seguida, ambas as versões são mostradas ao mesmo público e avaliada para determinar qual delas teve o melhor desempenho após um período específico. Esses testes podem ser conduzidos tanto para fins de SEO quanto de CRO, permitindo avaliar o impacto de diferentes otimizações ou elementos na página. Ao obter insights baseados em dados, é possível transformar mais leads em clientes. A oitava dica é aumentar a velocidade do site para uma melhor experiência das pessoas. Páginas da web com carregamento lento podem prejudicar tanto o SEO quanto a conversão, pois os visitantes têm menos probabilidade de permanecer em um site que demora para carregar. Além disso, o Google utiliza as Core Web Vitals, que são métricas de tempo de carregamento e desempenho da página, como um fator para determinar as classificações nos resultados de pesquisa. Diversas ferramentas de SEO fornecem dados sobre o carregamento do site. Porém, é bem importante que você siga diretrizes internas para manter o site rápido, como padronizar o tamanho de imagens e vídeos. Além disso, uma auditoria de SEO deve ser realizada a cada 6 meses para identificar pontos de lentidão. A nona e última dica é use a análise de dados. Tanto o SEO quanto o CRO são estratégias baseadas em dados, utilizando a análise do seu site para orientar as decisões estratégicas. Plataformas como o Google Analytics e o Google Search Console oferecem insights valiosos sobre métricas importantes de SEO,
como por exemplo, cliques orgânicos, impressões, CTR, posição média e etc. É importante manter um relatório com os dados dessas ferramentas e também de outras ferramentas de análise, como por exemplo o Microsoft Clarity, para garantir que as decisões sejam tomadas com base em dados e não em achismos. Alinhar SEO e CRO é fundamental para o crescimento do negócio, pois não basta apenas atrair leads para o seu site, é crucial convertê-los em clientes. A combinação dessas duas estratégias pode levar aos melhores resultados. E já sabe, né? Precisando de ajuda para alinhar sua estratégia de marketing com SEO, só chamar a SEO Happy Hour. E hoje na nossa consultoria grátis temos duas dúvidas aqui, começando com a primeira do Micael Araújo, que perguntou: como o Google rastreia, indexa e classifica as páginas da web? Bom, vamos lá. O Google tem um robozinho chamado Googlebot. Esse robozinho ele fica trafegando pela internet em busca de atualizações de conteúdos que ele já conhece e também novas páginas que ele não conhece. É importante destacar que o Google só rastreia o que é permitido ele rastrear. Ou seja, se você tem alguma área do seu site bloqueada no robots.txt ou alguma área do seu site bloqueada a nível de servidor, o Google nunca vai conseguir rastrear essas páginas e aí, consequentemente, nem indexar elas e classificá-las na pesquisa. Então, o processo de rastreamento do Google é mais ou menos o seguinte: ele encontra uma página, ao acessar essa página, ele faz o download do HTML da página. E aí, nessa parte, ele vê todos os links que essa página possui, que ela está apontando para, seja interno ou externo, e adiciona esses links na fila de rastreamento, que são as URLs que ele vai dar sequência ali no seu rastreamento. É importante destacar que nessa primeira etapa de rastreamento, o Google não vê nenhuma informação que dependa de JavaScript, beleza? Só realmente o HTML puro da página, que seria ali o ver código-fonte dela. Todas essas URLs que o Google rastreou o HTML, ele manda para uma fila de renderização. Essa fila de renderização é quando o Google vai pegar a mesma URL que ele já viu previamente e ele vai abrir essa URL num browser Chrome, igual a gente faz quando a gente acessa a web. E aí ele vai ver tudo que foi gerado no DOM, que é a resposta do browser para o HTML, inclusive os recursos JavaScript, e vai comparar se há novas informações ali que não estavam presentes no HTML inicialmente e vai levar em conta esses recursos também para decidir se ele deve indexar uma página ou não. Então, uma vez a página rastreada, seja na primeira onda de rastreamento, que é o HTML, ou na segunda onda de rastreamento, que é com a execução de JavaScript, uma vez feito isso, o Google vai avaliar se ele deve indexar a página ou não com base no que ele está vendo ali. Por exemplo, se o retorno de uma página foi um HTML em branco, muito provavelmente ele não vai indexar isso. Ou se for conteúdos que ele já conhece de outras fontes, ele também talvez escolha não indexar isso. Mas julgando que a sua página está tudo bem e o Google julgou que o conteúdo que você tem lá vale a pena ser indexado, ele vai adicionar essa página ao seu índice. O índice do Google é como se fosse um banco de dados enorme que contém toda a informação do que eles já rastrearam e resolveram armazenar. Uma vez esse conteúdo armazenado, quando alguém procurar alguma coisa no Google, o Google pode consultar o seu banco de dados para ver quais são as possíveis páginas que ele vai trazer como uma resposta para a busca da pessoa, e é nessa etapa que entra os diferentes sistemas de ranqueamento do Google, que são os algoritmos que eles têm, porque eles têm mais de um. Então o Google vai rodar seus diferentes algoritmos de acordo com a necessidade da pesquisa ali que a pessoa fez, e aí esses algoritmos vão definir a ordem com que o Google deve apresentar ali os resultados na página de pesquisa. Se os algoritmos julgarem que o seu conteúdo vale a pena ser mostrado para uma determinada pesquisa, aí sim, quando alguém buscar sobre aquele tema, o Google vai apresentar o seu site como uma das respostas. Então, de uma forma simplificada, é mais ou menos assim que funciona esse processo do lado do Google. Se você quer saber mais, o Google está com uma websérie agora excelente, que ele justamente postou vídeos em seu canal do YouTube explicando como que funciona o processo de rastreamento e indexação dos conteúdos. E o próximo episódio vai ser o como que ele classifica.
Então eu recomendo que vocês assistam esses vídeos, porque vai clarear muito para vocês como que funciona esse processo do lado do Google de forma bem didática, tá? E a segunda dúvida é da Taline Schultz, e ela perguntou: fiz alguns cursos de SEO e explicam o passo a passo e a parte teórica. Você poderia falar um pouquinho de quando implementar as ações, quais plataformas utiliza e o que ir otimizando com frequência para trazer retornos eficientes? Obrigado. Bom, Taline, eu vou explicar mais ou menos o que eu faria com base no que eu entendi da sua pergunta, tá? Eu acredito que o SEO ele existe para suprir uma necessidade de negócio. Então a primeira coisa que eu faria eu veria com o time responsável ou direto com o CEO da empresa, com quem toma as decisões, quais são as áreas da empresa ou os produtos ou os serviços que a empresa quer aumentar a visibilidade online. Então vamos pensar assim, se eu sou um e-commerce e eu vendo tênis, camiseta e computador, para a companhia, provavelmente uma dessas 3 categorias tem mais valor ou eles querem melhorar a visibilidade de uma dessas 3 categorias antes das outras. Então vamos supor que a companhia quer melhorar a parte de tênis. Se a companhia quer melhorar a parte de tênis, eu vou fazer 2 coisas. A primeira coisa é ver dentro do meu site o que eu já tenho sobre tênis e como que isso está performando, e se há espaço para melhoria dentro do que eu já tenho. Porque, por exemplo, se todas as páginas que eu tenho já estão ranqueando na primeira posição, não há muito o que se fazer a nível de SEO, talvez a nível de CRO, para ali melhorar a conversão delas. Mas se as minhas páginas de tênis não estão ranqueando bem no Google, então eu já tenho material para trabalhar e eu começaria atuando em cima dessas páginas. Se eu não tenho material para trabalhar, aí a minha estratégia seria pesquisar quais são os tipos de conteúdo ou páginas que eu preciso criar no meu site para que eu passe a aparecer melhor para temas relacionados a tênis. Então, essa geralmente é a minha abordagem. Tentar entender com a empresa qual que é o objetivo dela de negócio que ela precisa potencializar agora. Isso geralmente está atrelado às metas que ela tem para o trimestre, para o semestre ou para o ano. E aí tentar traduzir esses objetivos de negócio em uma forma em que o SEO vai contribuir com elas. E aí, sabendo aonde a empresa quer chegar e como que o SEO pode ajudar ela a chegar lá, aí eu vou criar uma estratégia de SEO para isso. Então vou ver quais páginas eu vou mexer ou vou criar e vou priorizar essas atividades para que os recursos técnicos sejam otimizados, caso exista espaço para isso, e aí direcionar para o time responsável. A parte de conteúdo que precisa melhorar e também direcionar para o time editorial do cliente. E aí, ir aplicando essas mudanças no site e medindo os resultados para garantir que, de fato, a gente está chegando mais próximo do nosso objetivo. Isso muda de site para site. Tem site que vai ser melhorar a página existente, tem site que vai ser criar páginas novas, e tem site, inclusive, que podem ter páginas que estão prejudicando o site, e a estratégia pode ser, inclusive, remover páginas ao invés de atualizar ou criar páginas novas, beleza? Então, mais ou menos, esse é o framework que eu tento usar e pensar em SEO. E aí, a aplicação em si muda muito dependendo do tipo de negócio, se é e-commerce, serviço, blog, site de notícia, da tecnologia que o site usa e dos recursos que o cliente tem disponível. Porque também, se o cliente não tem como atuar na parte técnica, eu vou focar mais em conteúdo. Se ele não tem como atuar em conteúdo, eu vou focar mais na parte técnica. Então, é muito de entender o cenário que você se encontra e como usar melhor os recursos que você tem, beleza? E lembrando que se você tem alguma dúvida sobre SEO e você quer que eu responda a sua dúvida aqui nesse quadro Consultoria Grátis, é só enviar sua dúvida para contato@seohappyhour.com ou mandar pra gente lá no LinkedIn, beleza? Que a gente responde no próximo episódio. E com isso estamos chegando no fim do nosso Happy Hour. Eu quero agradecer você por acompanhar o nosso podcast e lembrando que se você quer falar comigo, você pode me mandar um e-mail no contato@seohappyhour.com ou me procurar lá no LinkedIn, beleza? Eu aceito tudo, dúvidas, críticas, sugestões, pedido de orçamento, o que você precisar eu vou tentar te ajudar. No mais, tenha uma ótima semana, nos vemos na próxima segunda, compartilhe esse episódio com seus amigos e valeu!